Olá, seja bem-vindo ao nosso 10º dia do Desafio da Virada. Aqui é o psicólogo Sebastião de Freitas. Nós já estamos chegando na metade do nosso desafio, não é verdade? E hoje a pergunta que eu quero começar o nosso desafio é: a sua vida está sem rumo? E se você for uma pessoa que está sentindo, né, que a sua vida está sem um rumo, sem uma direção, hoje eu vou trazer alguns ensinamentos da psicologia que podem te ajudar. Quais são esses ensinamentos? Basicamente, é ligado aos nossos valores pessoais, ao nosso propósito e também ao sentido da nossa vida. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu queria que você pensasse o que que é valores, né? Eu falo muitas vezes nos desafios, né, quais são seus valores, e o próprio nome da palavra diz, né, valores é aquilo que tem valor, ou aquilo que é importante para você. Então você tem que parar para pensar, o que que é importante para mim? Esses são os seus valores. Na internet, se vocês colocarem no Google também, é, quero descobrir os meus valores, como fazer? Tem várias perguntas lá que pode ajudar vocês, perguntas de autoconhecimento. Eu tenho um testezinho também. Se alguém tiver interesse, só me avisar que eu mando o teste para vocês. O teste eu acho que até chama o que é importante para mim. Tem uma lista com vários itens onde você vai marcando, tá? A segunda coisa é o nosso propósito. Algumas pessoas ficam falando, né? Qual que é o propósito da minha vida, né? Se perguntando, e a gente vai até tirar alguns mitos sobre o propósito durante esse nosso desafio de hoje. O propósito nada mais é do que um objetivo, do que uma finalidade. Então é como se você falasse assim: minha vida está indo para aquele fim ou para aquele objetivo. Esse é o seu propósito, tá bom? E o sentido da vida, a gente vai conversar um pouco também, porque o ser humano, segundo o Viktor Frankl, que é um psiquiatra, ele diz que o ser humano tem uma vontade de sentido. O que é essa vontade de sentido, Sebastião? A gente fica procurando um sentido na nossa vida, para as coisas que nos acontecem, por que que a gente está aqui, né? Então, o ser humano tem esse desejo no coração dele. E o contrário, só para vocês entenderem o que que é o sentido da vida, o contrário é o vazio existencial. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu estou sentindo um vazio existencial, parece que nada faz sentido, parece que nada está bom, eu não sei de onde eu estou vindo, para onde que eu vou. Então, vamos com calma para a gente saber aí como ajustar a rota da nossa vida. Às vezes a gente vai esperar que a vida nos dê uma resposta. Então, às vezes a gente pensa assim, a vida vai aparecer com o meu propósito, ou ela vai aparecer com o sentido que tem. Mas, na verdade, a vida sempre vai estar nos perguntando, ao contrário do que a gente imagina. E muitas vezes somos nós quem damos essa resposta. Então, vamos tentar entender um pouco melhor, né? Às vezes a gente pensa assim, algum momento vai aparecer para mim o meu propósito, algum momento vai aparecer o meu sentido da vida. E eu fico esperando e perguntando para a vida e esperando que a vida me dê uma resposta. Mas a vida, ela vai colocando acontecimentos e pessoas na nossa vida todos os dias para a gente dar uma resposta. E isso é o sentido da vida. Porque como eu escolho lidar com as situações que acontecem na minha vida, como eu escolho lidar com as pessoas que aparecem na minha vida, já é um propósito, já é um sentido que eu estou dando para a minha vida. Então, se eu busco trabalhar bem, eu estou dando um propósito para a minha vida, um sentido. Se eu trabalho mal, eu também estou dando um sentido para a minha vida, né? Então, às vezes a gente fica fazendo perguntas, esperando uma resposta, mas a vida que está colocando para nós adversidades, problemas, desafios, obstáculos, coisas boas também, que às vezes aparece uma coisa boa. Já viu aquela pessoa que fala assim, nossa, foi só aquela pessoa melhorar de vida que ela mostrou quem ela era de verdade, né? Mostrando o quê? A vida vai propondo para nós situações e nós vamos dar uma resposta, que é o nosso propósito, o nosso sentido de vida, e nós vamos montar também os nossos valores, aquilo que é importante para nós. Então, um exemplo é quando a gente fica se perguntando, qual que é o meu propósito? Sebastião, qual que é o meu propósito? Buscando a resposta. E a vida faz perguntas
todos os dias, trazendo acontecimentos e pessoas. E você tem que dar a resposta. Qual que é a resposta? Quem eu sou quando aparecem os acontecimentos e as pessoas diante de mim. Então a gente vai narrando a nossa vida. Imagina a nossa vida como um livro onde vai sendo narrado os acontecimentos, né? E aí aparece lá no livro da sua vida. Tal dia aconteceu tal coisa. O que eu fiz naquele momento? Ali vai estar o sentido que eu respondi à vida para aquela situação, tá bom? Mas alguns momentos a gente tem que procurar também nossos valores, o sentido para a nossa vida, por isso que eu vou trazer alguns pontos aqui para a gente refletir. Primeira coisa, primeiro ponto, descubra os seus valores essenciais. Sebastião, por que que é importante descobrir os meus valores? Pessoal, o, quando a gente descobre aquilo que é importante para nós, aquilo que é um valor, a gente vai colocar aquilo como prioridade na nossa vida. Isso nos ajuda a falar sim para algumas coisas e não para outras. Isso ajuda a gente a colocar a nossa vida para aquilo que é importante, para onde a gente quer chegar, e não viver uma vida só apagando fogo, né? Só apagando incêndio, que é só respondendo aos apelos urgentes. A gente vai fazer aquilo que é importante, aquilo que é valoroso para a gente. Então, a psicologia ela ajuda a gente a identificar esses pilares através da reflexão, ou seja, do autoconhecimento. Eu vou me perguntando sobre momentos em que eu me senti verdadeiramente alinhado com quem eu sou. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu, Sebastião, teve uma primeira vez, né, quando eu tinha 14 anos de idade, que eu fiz a minha primeira palestra diante ali de algumas pessoas, né? E naquele momento eu me senti muito realizado, eu me senti muito feliz. E toda vez que eu ensino ou que eu dou uma palestra, eu fico feliz. Então, quando eu olho para o meu passado e identifico esse ponto que eu estava alinhado comigo mesmo quando eu estava ensinando, eu coloco que ensinar é algo valoroso para mim. Para que eu consiga ensinar, eu preciso aprender. Então, aprendizado também é um valor para mim. Então, só que eu já tenho duas coisas, ó. Buscar aprender e buscar ensinar. São dois valores que eu coloco na minha vida. Você vai fazer esse mesmo exercício, volta no passado e identifica quais foram os momentos que eu senti alinhado comigo mesmo, que eu estava conectado, né, feliz. E você pode planejar para o futuro também. O que é planejar para o futuro? Viver experiências que você nunca vivenciou. Então, às vezes, agora que eu te falei que ensinar é uma coisa boa, você fala, eu nunca ensinei nada para alguém, que eu acho que é meio impossível, né? Mas às vezes você fala assim, eu gostei disso que o Sebastião falou, eu acho que ensinar seria uma coisa legal para mim. Então você faz o quê? Você planeja um momento para você vivenciar essa experiência de ensinar. E aí você vê se é algo que é valoroso para você ou não. O propósito, ele também serve como uma bússola, né? O que é a bússola? A bússola mostra o norte para nós, o norte para onde eu tenho que ir, né? E o sul para onde eu não tenho que ir. Então, o propósito ele não precisa ser grandioso, pode ser algo simples, como impactar positivamente as pessoas ao seu redor. Gente, um propósito que você pode ter às vezes é assim, ó, eu vou passar a sorrir mais, né? Já viu aquela pessoa que você está num dia corrido, estressante, e de repente uma pessoa te dá um sorriso e aquele sorriso te assalta, e aí você quebra aquele automático que você estava? Às vezes você pode ser essa pessoa. É coisa simples. Fazer bem onde você está também é uma forma de propósito. Então, onde você está hoje, faça bem isso. Porque se eu faço bem as pequenas coisas, eu farei bem também as grandes coisas, né? Então, o propósito ele é uma bússola que vai te guiar as suas ações na direção de uma vida que tem um maior significado. Então, quanto mais você vivenciar esses seus propósitos, que é o quê? Eu me proponho a fazer tal coisa, né? Porque isso é valoroso para mim. Mas você vai ter uma vida com significado, uma vida significativa. Como a gente estava falando ontem, ou não sei se foi ontem ou esses dias no desafio, autenticidade, né? É algo que é libertador também. Então, falando sobre valores, ó, viver de acordo com os próprios valores reduz a sua sensação de insatisfação, você ficar insatisfeito com a vida. E sua desconexão, por quê? Porque você se conecta com você mesmo novamente. Então, a proteção contra a pressão de se enquadrar em padrões externos. Então, quando eu começo a vivenciar os meus valores,
eu fico mais satisfeito e mais conectado comigo mesmo. O quarto ponto que a gente vai trabalhar é a aceitação da impermanência. O que é a aceitação da impermanência? Tudo nesse mundo que você olhar, você vai perceber que está se modificando, se transformando. As coisas, elas, você pode ver, né? As coisas da nossa casa, elas acabam, elas vão se destruindo, se deteriorando. Então, tudo nesse mundo, dependendo pelo olhar que você tá vendo, né? A vida material, vamos colocar assim, é impermanente. São muitas poucas coisas que são permanentes nesse mundo, que vamos assim dizer, né? Alguns símbolos de permanência, né? O nascer e o pôr do sol. A gente não tem um dia que a gente fala assim, nossa, será que o sol vai nascer hoje? Será que não vai? Né? Quando a gente está diante de uma cachoeira também, que ela é permanente ali naquele fluxo de água, e ela, você pensa, desde quando ela está aqui até quando ela vai estar, né? É um símbolo de permanência. Mas a maioria das coisas é impermanente, assim como a lua, né? Que simboliza as emoções. Tem vezes da minguante, nova, crescente, cheia. As coisas iniciam, acaba as quatro estações, né? Então, os nossos valores e propósitos, eles também podem, alguns, se modificar ao longo do tempo. E eu falo que é até saudável que isso aconteça, porque é um sinal de amadurecimento, de crescimento. Imagina se eu tivesse com os mesmos valores que eu tinha quando eu tinha 14 anos de idade, né? Alguns valores eu mantive, outros eu desfiz. Por quê? Porque eu vou aprendendo várias coisas. Então, permitir-se evoluir é um dos ensinamentos mais importantes para encontrar sentido nas diversas fases da sua vida. O que era importante antes e hoje não é mais. Uma pergunta, ó. Então, o que era importante para você antes e hoje não é mais? Porque você está vivendo outra fase da sua vida. Ou que você precisa encontrar hoje que seja importante para te ajudar aonde você está, né? Então, isso aqui fala até de estado de vida. Teve um momento da vida que a gente não trabalhava. Quando a gente passa a trabalhar, a gente precisa abrir mão de algumas coisas e abraçar outras, né? A mesma coisa, quando o nosso relacionamento, a gente era solteiro, casa, se a pessoa passa, fica viúva, cada momento da vida, uma criança, adolescente, jovem, adulto, cada momento vai exigir algumas mudanças ali, que eu desapego de alguns valores ou significados e adquiro outros, né? Quinto, a ação traz significado. Muitas vezes, ó, o propósito que eu trabalho na psicologia, que eu vejo que faz sentido, tá bom? Isso aqui algumas pessoas não pensam assim. Mas propósito, para mim, não é aquela coisa abstrata, né? O que é uma coisa abstrata? A pessoa fica assim, nossa, meu propósito. Não. O propósito que eu gosto de trazer na psicologia é a ação, é o agir, o fazer. Porque a ação no presente é a única coisa que você vai falar que é real, né? Não só coisa na minha cabeça. Então, ela se manifesta nas escolhas e ações do seu dia a dia. Então, conecte-se com pequenas tarefas que reflitam quem você é e o que você valoriza. Então, gente, só para vocês verem que a gente pode dar sentido para tudo. Eu vou arrumar a minha cama. O modo como eu arrumo a minha cama fala sobre mim, sobre os meus valores, meus propósitos, sobre o meu sentido de vida, tá? Então, você pode dar sentido para a vida, para tudo, tá? E isso vai trazendo significado para você. Então, o sexto, que é um pouco ligado a isso, ó, o sentido ele é construído, não encontrado. Então, não é que o sentido ele vai ser assim, nossa, encontrei. Não. A gente vai construindo ele pelas ações da nossa vida. Então, o sentido da vida não é uma resposta pronta. Ele é construído a partir das experiências que você tem, das reflexões, dos relacionamentos que você vai cultivando ao longo da sua jornada. Então, na logoterapia, que é a terapia criada lá pelo Viktor Frankl, né, que eu falo para vocês, é apresentado que o ser humano ele busca um sentido para a sua vida. E por que ele trouxe isso, né? Porque o Frankl, ele, só falando um pouquinho de psicologia para vocês, ele foi mais ou menos a terceira principal escola, se eu não me engano, de psicologia, lá na época que surgiu o Freud, com a psicanálise. Então, o Freud, na psicanálise, ele falava muito sobre o desejo, sobre o prazer. Então, era como se o ser humano só fosse movido pelo desejo, pelo prazer, o mais importante. Depois, em seguida, a gente vem com um psicólogo chamado Adler, que ele falava que o ser humano buscava o poder, ou seja, a gente ia lutar contra a inferioridade e tentar ser superior. E aí, por o terceiro que aparece é o Frankl, que ele diz:
Não, eu não vejo que nem não é uma busca de prazer nem de poder, mas uma busca de sentido, um sentido para a vida. Eu, na minha visão hoje, psicólogo, eu gosto de integrar muitas coisas, porque quando a gente integra e a gente organiza e hierarquiza, né, faz mais sentido. Eu acredito que nós temos esses motores na nossa vida. Nós buscamos o prazer, nós buscamos o poder, mas nós buscamos o sentido. O que que não é interessante? É a gente colocar o prazer em cima do sentido, ou o poder, né, em cima do prazer e do sentido, entendeu? Então é uma hierarquia. Eu tenho os prazeres da vida, tenho o poder que eu tenho que buscar ter um ego, né? Mas eu tenho aqui em cima um sentido maior para minha vida, tá? E nós podemos, aí a pergunta que eu coloquei aqui para vocês, baseado nisso que eu trago, né? Nós podemos viver uma vida em resposta aos nossos desejos e impulsos, ou buscando um sentido e de forma responsável, né? Um ou outro. Eu trago para vocês, ó. O melhor é o equilíbrio entre esses pontos. Claro que aí a gente vai ajustar na nossa vida a quantia, né? Cada um vai utilizar a razão para ordenar, colocar ordem aí nesses fatores na sua vida, porque você vai ter tanto os seus desejos, seus impulsos, mas também um sentido de vida, valores e responsabilidade, tá bom? E aí o Viktor Frankl, ele traz três caminhos para a gente encontrar um sentido para nossa vida. Ele dá aí alguns caminhos, tá? Ele colocou três vias para a gente encontrar sentido. Primeiro é a criação, a gente criar algo. Toda vez que a gente criar algo, realizar algo significativo, como um projeto ou uma obra. Eu falo que pode ser mais simples que isso. Por exemplo, você cria um prato de comida para as outras pessoas. Você vai sentir uma sensação quando você faz isso. E isso é dar sentido, tá? Segundo ponto é a experiência, que é se conectar-se com algo ou com alguém, como eu fazer uma apreciação daquilo que é belo ou amar uma pessoa, né? Um amor por uma pessoa. Então, vivenciar experiências na nossa vida também é uma forma da gente encontrar sentido. E por último, é uma atitude, que é o quê? Eu escolher uma postura digna diante das situações difíceis e inevitáveis. Então, vou abrir um parênteses aqui. O Viktor Frankl, ele fala muito dessa atitude que a gente tem, porque ele fala assim, ele viveu nos campos de concentração, que foi onde ele criou a terapia dele, né? E ele falava assim, ó, o mesmo ser humano que criou as câmaras de gás, né, que matava outros seres humanos, também eram seres humanos que entravam para dentro dessas câmaras de gás com a oração nos seus lábios antes de morrer, né? Mostrando que o ser humano, ele pode ter uma postura até diante da morte, uma postura digna, de cabeça erguida, fazendo uma oração antes de morrer, né? Mostrando que a nossa atitude, nós podemos escolher desde as mais pequenas até diante da morte, quem eu sou, o sentido que eu dou para minha vida, o valor que eu coloco ali para minha vida, tá bom? Então, isso é uma reflexão muito interessante que ele faz. O sétimo, o propósito vai reduzir o sofrimento. Então, na terapia de aceitação e compromisso, vai mostrar que a gente focar naquilo que é importante para nós vai ajudar de forma significativa a gente a lidar melhor com a dor e ter mais tranquilidade de vida, reduzindo o impacto de dificuldades momentâneas. A liberdade interior é indestrutível. Então, olha essa frase aqui do Frankl, né? A liberdade interior é indestrutível. É como se fosse assim: dentro de mim eu tenho a liberdade de escolher diante do sofrimento, diante da vida, diante das coisas boas. Eu sou livre para escolher, né, os meus valores, meus princípios, meu propósito, meu sentido de vida, tá bom? Por fora a gente pode às vezes até não ser tão livre, mas por dentro a gente sempre tem essa liberdade de escolher. Oitavo, a gente tem um equilíbrio entre o querer e o dever. Ó, lembra que eu falei para vocês? Querer fala um pouco de desejo, de prazer, né? E o dever fala o quê? Daquilo que eu estou obrigado, de responsabilidade. Então, uma vida significativa é aquela que você equilibra os seus desejos pessoais com impacto positivo no mundo ao seu redor, iniciando dentro da sua casa, na sua família, tá? O propósito não é apenas o que você quer, ou seja, só o seu desejo, mas também como você contribui.
Então, tem um exercício que eu passo para os clientes, que é você colocar no papel assim, ó, quais que são os meus desejos. Então, você coloca isso aqui, eu gosto. Muito interessante você saber isso, é o que tem valor para você. Mas, em seguida, você também coloque quais são os meus deveres. E eu vou dar um exemplo para vocês saberem qual que é os deveres de vocês. É assim, ó, eu, Sebastião, hoje sou pai, sou esposo, sou psicólogo, né? Minhas três principais ocupações, ó, pai, esposo, psicólogo. Eu vou pensar quais são os meus deveres como pai, como esposo, como psicólogo. Então, como pai, ó, às vezes o meu querer é assim, eu chego em casa, a minha vontade era deitar ali, descansar do meu dia de trabalho. Só porque o meu dever é o quê? Às vezes, brincar com a minha filha. Entende? Então você vai fazer o quê? Equilibrar o seu querer com o seu dever, porque nem sempre a gente vai fazer o que a gente quer, nem sempre também a gente vai fazer o que a gente deve. É a gente encontrar essas duas coisas. Então você faz uma lista dos seus desejos, uma lista dos seus deveres e busca equilibrar isso. Equilibrando as duas coisas, porque a gente pode realizar as duas coisas também, tá? Igual lá depois que a Aninha deita, né? Eu posso sentar para assistir o MasterChef e ali descansar a cabeça, curtir um pouco a minha esposa. Então, a gente faz o quê? Equilibra os nossos desejos com os nossos deveres. Isso é uma vida significativa. O nono é os nossos valores que são âncoras nos tempos difíceis. Então, quando nós enfrentamos crises, os nossos valores nos oferecem um ponto de apoio. É para um lugar onde eu coloco o meu olhar. Porque eu posso ficar com o olhar só no sofrimento ou só no problema. É também é uma escolha que a gente pode fazer. Mas eu posso voltar o meu olhar para onde? Para um ponto de apoio, que é os meus valores, né? O meu sentido de vida. Então, lembrar do que é mais importante ajuda a cada um de nós a superar os nossos desafios com mais resiliência. A maneira como lidamos com o sofrimento também pode ser uma forma de dar sentido para a vida. Então, você se perguntar como que eu lido com o sofrimento na minha vida? Eu sou aquela pessoa que quando aparece o sofrimento eu só reclamo, quando aparece o sofrimento eu fragilizo, eu não dou conta de fazer, ou eu sou aquela pessoa que tenta achar uma solução, um caminho, tem vários momentos, e a gente varia também. A gente pode reclamar, às vezes, buscar um. Mas a gente tem que ter clareza disso. Como eu me porto diante do sofrimento? Eu posso melhorar isso. Lembra, não existe vida perfeita, mas eu posso melhorar como eu dou um sentido para quando o sofrimento aparece. E por último, cultive o aqui e agora. O sentido da vida está no presente. A gente não vai viver o sentido da vida nem lá atrás, nem no futuro. Então, a conexão com nossos valores e propósitos ocorre quando você presta atenção ao momento atual de uma forma intencional. E aqui eu vou trazer dois exercícios da logoterapia que são muito interessantes, que é o exercício de meditar na nossa própria morte. Então, é você pensar assim, ó, mas de forma bem séria, você tentar imaginar. Quando a minha vida acabar, o que será que foi importante eu ter vivido, né? Vocês vão perceber que se você imagina, né, a minha vida vai acabar um dia, eu vou morrer. Muita coisa que você dá importância hoje é bijuteria, é maquiagem. E muita coisa que você não dá importância, você vai trazer para o centro do seu ser. Porque você vai perceber assim, nossa, isso é importante. Sabe, isso aqui aparece muito, por exemplo, quando a gente está despedindo de um ente querido. Nesse momento que sobra o amor, um pedido de desculpa, um abraço, sabe? É poucas coisas que sobram que têm muita importância, tá? E, por fim, a tarefa única de cada ser humano. O que é a tarefa única de cada ser humano? Lembra daquele exercício que eu passei da gente listar os nossos deveres? O Vitor Franco fala que todo ser humano veio aqui na Terra para viver uma tarefa única, que só você pode fazer. Então, você vai tentar pensar na sua vida assim, quais são as coisas da minha vida que se não for eu quem fizer, nenhuma outra pessoa vai fazer, né? Então, só eu posso ser o pai da Ana, né? Então, só eu posso ser o esposo da Laura, no sentido assim, hoje, meu estado de vida, eu preciso vivenciar essas tarefas como só eu posso exercer isso. Essa é a tarefa única. Esse é o propósito e o sentido da vida. Então, se instale na realidade aí onde você está, tá? Fazendo isso, falando, se não eu, quem? Se eu não fizer, quem que vai fazer? Né? E eu tenho que abraçar
essa realidade aí na minha vida. Então, esses 3 pontos que eu trouxe para vocês, que são os nossos valores, os nossos propósitos e o sentido da nossa vida, quando eles estão claros na nossa mente, nos ajudam em meio ao sofrimento e adversidade, a viver uma vida com mais felicidade, mais significativa, com mais gravidade, também densidade, para a gente sair daquele superficial ali do automático que a gente costuma muitas vezes viver, tá bom? Hoje o desafio foi, não é por acaso que ele é o dia 10. Hoje foi, como se diz, para quem ficou até o final, tanto que eu coloquei até esse exercício da morte aqui mais para o final, porque é só para quem aguentou mesmo até o fim agora, porque é um dos dias que, se você implementar na sua vida, vai ser um dos que mais vai fazer diferença para você, tá? Então, até amanhã para nós continuarmos o nosso desafio até o dia 21, tá? Um grande abraço do psicólogo Sebastião de Freitas. Fica com Deus. Tchau, tchau.